Agora, e você vai abrir comigo o Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 16, no versículo de número 19. Vamos lá. Lucas, capítulo de número 16, o versículo é o versículo de número 19. Repetindo, Lucas, capítulo 16, versículo de número 19. Hoje nós vamos falar sobre o rico e Lázaro. É uma parábola? É uma história? É verídica? Não é verídica? O que acontece após a morte? Nós estamos numa onda de mortes aí e eu quero compartilhar com você esse assunto, essa palavra que Deus colocou no meu coração. Amém? Acharam aí? Lucas capítulo 16, no versículo de número 19. Diz assim, me acompanhe comigo na sua Bíblia e na sua casa. Diz assim, havia um homem rico que se vestia de púrpura, de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas. Este mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levavam para junto de Abraão. Outra versão vai dizer para o seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. E no Hades, onde estava sendo atormentado, e olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado, ou Lázaro ao seu seio, segundo a Almeida. Então chamou, pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembra-te de que na tua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado, e aqui você está sendo atormentado. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejavam passar daqui para o nosso lado, ou do lado daí para cá, não conseguem. Ele respondeu, então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir até a casa de meu pai, pois eu tenho 5 irmãos, e deixa que eles os avisem, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Então, esse aqui é o texto que nós vamos nos embasar para meditarmos um pouco sobre essa realidade que é a vida após a morte. Gente, eu sei que esse assunto, ele é um assunto muito discutido em várias religiões e até mesmo também em algumas seitas e algumas igrejas. Existem várias teses religiosas acerca da morte. Nós temos exemplos espíritas que dizem que quem morre retorna ou reencarna em outra pessoa para pagar o karma das suas maldades que praticou na sua vida. Então, alguns espíritas ensinam que todos os pecados que nós cometemos nessa vida, nós pagaremos na nossa próxima reencarnação. E que isso seria um karma. Primeira pergunta, se isso é verdade, aonde isso vai parar? Porque em toda a vida há erros e pecados, e a pessoa vai ficar reencarnando, porque peca na vida, ou seja, é uma tese muito complicada de se crer. Existe também aqueles que acreditam que quando a pessoa morre, ela dorme. Ou seja, a alma fica dormindo, aguardando a eternidade ou a ressurreição dos mortos. Quando nós falamos da fé cristã, nós entendemos, irmãos, que não é assim. Vamos lá. A primeira discussão desse texto. Pastor, o rico e Lázaro, ela é uma parábola ou ela é uma história verídica? Primeira coisa que a gente tem que observar quando a gente estuda um texto bíblico é a forma com que o autor escreve. Essa história inicia da seguinte forma. Havia um homem rico. Primeira coisa,
todas as parábolas de Jesus, ele nunca usou a palavra havia. A maioria das parábolas de Cristo, elas são ilustrações ou figuras para descrever uma realidade, e ele sempre usa a seguinte frase: o reino dos céus é semelhante a um semeador que saiu a semear. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens. O reino do céu é semelhante a um grão de mostarda, e etc. Nunca começa da seguinte forma: havia. Essa é a primeira passagem que Jesus conta, onde ele usa essa palavra: havia um homem rico. Segunda coisa interessante nesse texto é que o texto diz assim: e também havia um mendigo chamado Lázaro. Gente, em parábola, Jesus nunca usou nome próprio. Ele sempre vai usar semeador, os trabalhadores, o trigo, a mulher com 3 medidas de farinha. Você nunca vai ver na Bíblia Jesus contando alguma parábola dizendo que havia alguém com nome tal. Só nessa passagem bíblica é que se usa o nome próprio. Então, demonstrando assim que não é uma história fictícia, mas que havia um homem rico e havia um mendigo chamado Lázaro. Fica bem claro no texto, quando você lê assim, você compreende, fica bem claro que essa história ela é verídica, ok? Esse fato é o fato verdadeiro. Quem diz que é uma parábola e que isso aqui não fala acerca da realidade da vida após a morte, desrespeita o texto bíblico. Por que que há um desrespeito? Porque eles dizem que tudo que é simbólico não é verdadeiro. E você acha que Jesus usaria uma linguagem mitológica para descrever algo, sendo que isso não é verdadeiro? Contraditório esse pensamento. Tudo que Jesus contou são realidades, tanto nas parábolas quanto nos ensinos de Cristo. Ele nunca contou nada que fosse mitológico, antibíblico, ou seja, a Bíblia que eu falo Antigo Testamento, e nada que fosse contraditório à verdade. Jesus, ele é a verdade, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não poderia sair de Cristo uma passagem onde alguns olham para ela achando que ela é mitológica e dizem: não, isso aqui não é uma verdade, porque isso aqui é um símbolo, isso aqui não... Peraí, por que Jesus contou essa história se ela não é verdadeira? Meio contraditório. E mesmo que se ela fosse parábola, vem cá, se ela é parábola, alguma parábola de Jesus, ele fala algo absurdo que não é verdadeiro? Não, ele usou a cosmovisão da época para transmitir verdades. Exemplo, o semeador, uma profissão que todos conheciam. O trigo, algo que todos sabiam que era algo ruim. O fermento tinha que ser tirado. Todo mundo conhecia o fermento. E assim vai, as 10 virgens, 10 damas de honra, que seguia o noivo até o casamento. Ou seja, Jesus não conta a parábola de coisas mitológicas e antinaturais e que sejam mentirosas. Não. Tudo que Jesus fala é real. São verdades espirituais para a nossa vida. Então, se esse texto fala que havia um homem, ainda dá o nome do outro, que é o mendigo chamado Lázaro, é sinal de que essa passagem bíblica, ela é verdadeira, ela é real. E é interessante, queridos, nesse texto, uma verdade que aparece aqui nesse texto, é que o rico, ele é anônimo. O mendigo é chamado de Lázaro. Para você entender que a ótica de Deus ela é diferente da nossa. Para o homem, o rico teria nome. O mendigo seria anônimo. Para Deus, o rico é anônimo, mas o mendigo tem um nome. Ou seja, Deus não olha como homem. Deus não vê como o homem vê. É o que o Senhor disse a Samuel quando foi na casa de Jessé. Para Deus, nós não valemos o que temos. Infelizmente, algumas pessoas tratam outras de uma forma diferente por conta de sua posição social. Para Deus, não. Para Deus, o mendigo tem nome. E o rico, ele é anônimo. Então, essa verdade bíblica nos conta sobre a ótica de Deus quando olha para o ser humano. O rico é anônimo, mas o mendigo tem um nome. Ou seja, Deus não trabalha ou não vê como homem. Ele enxerga aquilo que os olhos humanos não podem ver. E a Bíblia diz aqui que esse rico morreu. E o texto diz assim:
E chegou o dia em que o mendigo também morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Versículo 23 diz que no Hades, outra versão vai dizer no inferno, onde estava sendo atormentado, ele olhou de longe e viu Abraão de longe com Lázaro no seu seio. Vem cá. O texto fica bem claro que ambos morreram, mas Lázaro foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Já o rico foi sepultado. De repente, Cristo conta essa história e diz que no Hades, esse rico estava atormentado. Vem cá, a palavra Hades, no grego, ela é uma palavra usada para traduzir o além, ou seja, o lugar dos mortos. Na mitologia grega, Hades era um deus do submundo, ou seja, o mundo dos mortos. Por isso que a palavra grega aqui é Hades, que era para explicar que é o além, é o lugar aonde os mortos vão. Então, essa palavra ela é usada na Septuaginta para traduzir a palavra hebraica Sheol. A palavra Sheol, no Antigo Testamento, ele pode ser traduzido como sepultura, ele pode ser traduzido também como inferno. Então, no Novo Testamento, não há a doutrina do sono da alma. No Novo Testamento fica claro que existe um lugar chamado de Hades, aonde é o lugar dos mortos. O interessante é que nesse texto, lá no livro de Apocalipse, lá no capítulo de número 20, quando fala do juízo final, eu queria que você pegasse a sua Bíblia e fosse lá comigo agora, lá no capítulo 20, no versículo de número 13, olha o que diz o versículo 13 de Apocalipse capítulo 20. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito, ou seja, de acordo com as suas obras. Então vem cá, Hades é usado em Lucas no capítulo 16 para falar desse submundo, e em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 13, Hades também é citado aqui no texto para dizer que no juízo final o Hades vai entregar os mortos que nele havia. Então vem cá, existe um lugar de tormento, e esse tormento ele é um lugar eterno. Vou repetir, existe biblicamente no Novo Testamento um lugar de tormento. E esse lugar de tormento é chamado de quê? De inferno. A palavra Hades também é traduzida como inferno, que é o submundo dos mortos. Então vem cá, a passagem bíblica em Apreços fala de um tormento? Sim. E nós temos base bíblica para nós podermos ensinar que existe um lugar de tormento? Várias. Tá com a Bíblia aí? Então vamos lá, vamos para a Bíblia. Mateus capítulo 25, vai lá, eu vou abrir aqui junto com você. Mateus capítulo 25, versículo 46. Vamos lá, Mateus capítulo de número 25, versículo de número 46. Nos diz assim: e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Então nós temos nesse texto aqui duas verdades. Existe um tormento eterno e existe uma vida eterna. Se existe vida eterna, existe tormento eterno. Então, esse texto aqui ele deixa bem claro acerca dessa verdade. Existe um lugar chamado inferno. Então vamos lá. Outro texto que fala acerca disso, dentro das Escrituras, né? Pega aí a sua Bíblia comigo agora e nós vamos abrir lá em Apocalipse capítulo de número 20 de novo. Vai lá para o capítulo 20 de novo. Vamos lá, para você entender que existe um lugar de tormento. Apocalipse capítulo de número 20. Vamos lá. Pega aí a sua Bíblia comigo. Acompanhe a Bíblia. Vamos lá. Capítulo 20, no versículo de número... Vamos ler aqui o versículo de número 10 e 12. Eu acabei de ler, mas vou ler de novo. Vamos lá. Olha o que diz o versículo de número 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados de acordo com as suas obras escritas nos livros.
deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então vamos lá. Inferno jogado no lago de fogo. Ou seja, existe um lugar chamado inferno. Bem claro aqui nas escrituras. Sim ou não? Sim. Vamos ver outro texto. Nós temos aqui vários textos, como Mateus capítulo 5, versículo 30, Marcos capítulo 9, versículo 43, Mateus 18, 9, que são aqueles textos que falam assim: se a tua mão te faz pecar, corta-o, porque é melhor entrares na vida sem um braço do que seres lançado com teu corpo todo no inferno. Lá onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, onde haverá ranger de dentes. Então, Jesus falou muito sobre o inferno nas Escrituras, e existe um lugar de tormento. Isso é biblicamente correto. Amém? Isso é biblicamente um fato bíblico, que é que após a morte o homem sem Deus vai trilhar um castigo eterno. Ou seja, como nós acabamos de ler, Mateus 25, 46, se há vida eterna, há também um lugar de tormento eterno. Sabe o que é interessante nesse texto? É que lá no Hades, o rico consegue ver Abraão e Lázaro juntos. Você parou para se perguntar por que eles chegam a conversar? Eu vou explicar algo para você aqui essa noite. Quando você lê a história do rico e Lázaro, você está vendo o que ocorria com o ser humano quando ele morria antes da cruz. Vou repetir. Quando você vê a história do rico e Lázaro, você está vendo aqui como funcionava após a morte, antes da cruz de Cristo. Eu vou já lhe explicar que isso aqui foi mudado, ok? Mas o seio de Abraão e o inferno, antes da cruz, era o lugar aonde todos os homens iam após a morte. Repetindo, Sheol e Hades era o lugar aonde todos os homens iam após a morte, sendo justo ou sendo ímpios. Ambos iam para o mesmo lugar. Porém, nesse lugar, havia dois lugares que eram separados por um abismo entre eles. O seio de Abraão e o inferno. Ok? Qual é o nome disso? É o Hades ou Sheol. Então, quando o ser humano morria, antes da cruz de Cristo, se ele fosse justo, ele ia para o seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Simples, porque Abraão é chamado de pai na fé. Ele é o pai da religião monoteísta, que é o judaísmo. Então o que acontece? Abraão ali é a autoridade máxima, ele é o pai do povo judeu, ele é pai do povo de Deus. Então, junto de Abraão significava que era um lugar de paz, de alegria, aonde o pai Abraão estava. Já o inferno era um lugar de tormento. Então você tem aqui dois lugares, ok? Dois lugares, o seio de Abraão e o inferno. E eles conseguem olhar um para o outro. E olha o que o texto diz, que eles chegam a conversar. Pai Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque eu estou no lugar de tormento. É interessante que Abraão vai dizer assim, ó, não. Porque quem está aqui não pode ir para aí. Porque há um abismo que separa entre nós. Ou seja, antes da cruz de Cristo, o seio de Abraão era o paraíso, o inferno era o lugar de tormento. Era separado por um abismo. A palavra abismo no grego é a palavra rasma, que significa divisão, abismo. Ou seja, o lugar que dividia o seio de Abraão do inferno. Todos esses dois lugares era onde? No Hades ou no Sheol. É interessante olharmos para esse texto e observarmos um texto que todo mundo usa para batalha espiritual, mas ele é muito mais do que isso. É o texto de Mateus 16, versículo 18, onde Cristo fala, tu és Pedro, Petros, pequeno fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, rocha de esquina, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Sheol, as portas do Hades, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Aquela palavra ali não é só batalha espiritual. Cristo está dizendo que a igreja, ela não entraria mais nas portas do Sheol. Ou seja, esse lugar seria modificado. Então, para a gente repetir, antes da cruz,
o justo e o ímpio iam para o Sheol, ou o Hades, e lá era separado por um abismo, certo? O seio de Abraão e o inferno. E eles conversavam. Pai Abraão, permita-me que Lázaro... É interessante nós olharmos para isso, porque o tormento desse homem rico era tão grande que uma ponta de um dedo molhado numa água, para ele, traria um grande consolo. Traria para ele uma grande, como posso falar a palavra para você? Uma saciação de um tormento. Um lugar tão horrível que um dedo molhado trairia para ele uma certa pausa de sofrimento, porque era um lugar de tormento. Então, antes de Cristo, esse era o cenário de quem morria. O interessante aqui, outra verdade que aparece nesse texto, é que esse homem rico, ele lembra que tem 5 irmãos. Ele fala para Abraão, permita-me que Lázaro vá até os meus 5 irmãos e preguem para eles, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Então, uma verdade bíblica é que a alma de quem morre não perde a consciência, continua consciente. O ímpio no inferno consciente. Observe esse texto bíblico para explicar para você que as almas daqueles que morrem estão conscientes. Vou falar aqui de mártires, lá no livro de Apocalipse, capítulo 6. Pega aí a sua Bíblia comigo. Apocalipse, capítulo de número 6. Vai lá. Apocalipse, capítulo de número 6, no versículo de número 9. Vamos lá, para você ver almas de mártires conscientes e orando. Vamos lá. Apocalipse, capítulo 6, versículo de número 9. Olha o que diz o texto. E, havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Por que debaixo do altar? Porque o lugar foi mudado. Ok? Aqui já é graça, aqui é depois da cruz. Então, depois da cruz, o lugar foi mudado. Então, aqui não está mais no seio de Abraão, estão debaixo do altar. Olha o que diz o texto. Os que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Almas de pessoas que morreram, que foram fiéis, que amavam a Deus e que foram obedientes, deram o testemunho de Cristo. São salvos. Olha o versículo 10. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro, santo e dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? Eles se lembraram que foram mártires. Eles se lembraram que morreram, que foram assassinados e oram dizendo, Deus, até quando não vingas o nosso sangue? Aí o Senhor vai dizer, calma, até que se complete. Lá em Apocalipse capítulo 7 também repete mais uma vez essa mesma verdade, que vai dizer aqui, 7 versículo 9 de Apocalipse. Depois dessas coisas olhei, e eis uma multidão, o qual ninguém podia contar, de todas as tribos, nações, povos e línguas, estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas com palma nas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Olha o que diz o versículo 13. E um dos anciões me falou, dizendo, estes que estão vestidos de branco, quem são? De onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então vem cá, aqui já é os mártires da tribulação. Sim, mas a verdade aqui permanece. Qual a verdade? Que após a morte, as almas estavam conscientes e lembravam que haviam sido martirizadas, que haviam sido mortas, e oram pedindo por vingança. Ou seja, biblicamente falando, a realidade da consciência após a morte, ela é bíblica. Alguns que são contra esse pensamento, eles dizem que não, mas o Apocalipse ele é simbologia. É a mesma coisa que dizem da história do rico e Lázaro. Ah, mas é uma parábola. Vem cá, só pelo fato de estar no Apocalipse tudo é simbólico? Não há verdades literais no Apocalipse? Não havia 7 igrejas? Quer dizer que o trono é simbólico? Quer dizer que toda a estrutura, tudo ali é simbólico? Não, existe verdades claras demonstradas no livro de Apocalipse. Então essas almas estão conscientes. Ou seja, quem dorme... Pastor, então quem dorme? A Bíblia não fala dormir no Senhor? O corpo. Todas as vezes na Bíblia que você vê sobre dormir no Senhor, é dormir é o corpo que vai dormir. A alma segue-se o juízo. Vem cá.
Paulo não acreditava no sono da alma. Vou repetir. Paulo não acreditava no sono da alma. Por que Paulo não acreditava no sono da alma? Eu vou já concluir, ok? Pra gente fechar e você entender o que mudou. Vou já voltar para lá. Mas deixa eu dizer para você, Paulo não acreditava no sono da alma. Quer ver como ele não acreditava? Vamos para a Bíblia? Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Abra lá a sua Bíblia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 8. Vamos lá. Olha o que diz o texto. Mas temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor. O que Paulo está falando aqui? Que ele estava em aperto, que ele tinha confiança, que ele tinha desejo de deixar o corpo para habitar com o Senhor. Então a morte para Paulo não era o fim, não era sono. A morte para Paulo era estar com o Senhor. Ok? O que mais, pastor? Filipenses capítulo 1, versículo 21. Vai lá. Filipenses capítulo de número 1, versículo de número 21. Outra verdade bíblica, Paulo não cria no sono da alma. Vai lá. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Olha o que diz o texto. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Peraí, se morrer para mim é dormir, qual é ganho? É viver ou morrer? Se fosse sono, seria, tá vivo? Ora, que lucro para mim é eu dormir, eu ficar inconsciente. Não, para Paulo, morrer para ele é o quê? Para ele é ganho. Ganho por quê? Olha lá, 22. Mas se eu viver na carne me der fruto da minha obra, não sei. Então o que eu devo escolher? 23. Mas de ambos os lados, eu estou em aperto, desejando partir e estar com Cristo, porque isto me é muito melhor. Paulo não acreditava no sono da alma. Paulo está dizendo aqui que para ele, o que é melhor para ele, era ele partir e estar com Cristo. Então, Paulo, biblicamente falando, não cria no sono da alma. Então, quando a gente vê na Bíblia, em Hebreus capítulo 12, versículo 23, onde fala de espíritos de justos aperfeiçoados. Vamos ler esse texto? Hebreus capítulo de número 12, versículo de número 23. Vamos lá. Olha o que diz o texto. Capítulo de número 12 de Hebreus, versículo 23. Diz assim, ó. A universal assembleia e igreja dos primogênitos que estão escritos nos céus. E a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Amém? Então, você tem aqui outro texto que eu acabei de ler. Apocalipse 6, versículo 9, de almas conscientes. Certa vez, alguns fariseus discutiam com Jesus acerca da ressurreição e da vida após a morte. E o interessante é que eles perguntam, Senhor, uma mulher, um homem casado com uma mulher, o marido morreu, o irmão casou. Morreu outro, os 7 irmãos casaram com ela. Na ressurreição, quem vai ser o marido dela? O que o Senhor diz? Errais por não conhecer as Escrituras. Por quê? Porque ele vai dizer assim, ó. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, Cristo falando. Se não há vida após a morte, por que Deus disse a Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó? Deus é Deus de mortos ou de vivos? Porque para ele todos vivem. Então, essa doutrina do sono da alma, que é seguida por algumas seitas pseudos cristãs, ou seja, não são igrejas, são seitas que dizem que a alma dorme, elas negligenciam essas verdades bíblicas, dizendo que tudo isso é apenas símbolos, parábolas e simbologia, e não. É um fato bíblico no Novo Testamento de que os mortos em Cristo, eles vão para o paraíso, aguardando a ressurreição do corpo. Então vem cá. Lembra do começo lá? 2 lugares, seio de Abraão, inferno, antes da cruz, iam para o mesmo lugar, separado por um abismo. Agora, isso aqui mudou. Mudou por quê? Porque Cristo desceu às partes mais baixas da terra e levou cativeiro. Efésios capítulo 4, no versículo de número 8 em diante. Cristo modificou as portas do inferno.
não prevalecerão mais contra a minha igreja. Ou seja, os salvos em Cristo não descem mais para o Sheol. Agora o paraíso está mudado de lugar. Aonde é o paraíso, pastor Janderson? Em 2 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao 4, Paulo, dizendo dele mesmo, afirma dizendo: eu conheço o moço, que no corpo ou fora do corpo eu não sei. Mas se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu, e foi ao paraíso, e viu coisas inefáveis, que não é lícito dizer aos homens. Então, para a gente concluir essa meditação, quem morre com Cristo não desce mais ao Sheol. Quem morre com Cristo vai para o paraíso, e este é no terceiro céu. Ok? Então, há uma verdade bíblica de que, pastor? De que há uma vida após essa morte. E essa vida, ela é eterna. Ou sem Cristo, de tormento eterno, ou com Cristo, de uma vida eterna. Ok? Então, vamos olhar algo, para a gente concluir aqui. Vamos lá. Alguma diz assim, pastor, mas Deus é amor. Por que Ele vai permitir as pessoas serem atormentadas? Deus provou o seu amor dando o seu filho por nós. Já está provado o amor de Deus. Ele já entregou seu filho no nosso lugar. E todos os que negligenciam a Cristo vão para uma eternidade de tormento. Para me concluir, abra aí a sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo de número 20. Volta para lá de novo. Vamos lá, para a gente concluir. Versículo de número 10. Esse eu não li ainda, mas eu vou ler aqui para você. Vamos lá. Apocalipse capítulo 20, no versículo de número 10. Diz assim: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo. Aqui nós já estamos falando da derrota de Satanás. Satanás foi lançado aonde? No lago de fogo. Onde já havia sido lançados a besta e o falso profeta. Então olha aqui, olha que interessante, gente, olha aqui. A besta e o falso profeta serão as duas pessoas que vão estrear o lago de fogo. Porque quando Cristo voltar no Armagedon, em Apocalipse capítulo 19, a partir do versículo 11, quando ele vem para derrotar o anticristo e seu exército, o anticristo e a besta são lançadas vivas no lago de fogo. Olha que interessante. Quando acaba os 1000 anos, vamos lá, quando acaba os 1000 anos, o milênio, ok? O diabo é solto do abismo por um período de tempo, para tentar os que habitam na terra. Ele consegue fazer um Gog e Magog ali, mas desce fogo do céu e consome esses homens. Satanás agora é lançado no lago de fogo, onde já estavam a besta e o falso profeta. Então vem cá, quem é a besta? O anticristo. Quem é o anticristo? Uma pessoa, um ser, o líder mundial que vai se levantar. É uma pessoa. Quem é o falso profeta? É o líder religioso que vai dar autoridade, ou seja, sinais para levar a multidão a adorar essa besta, o anticristo. Os dois já foram lançados no lago de fogo 1000 anos antes do milênio. Quando Satanás é jogado no lago de fogo, o texto fala assim, ó: e foi lançado no lago de fogo, que arde com enxofre, e que já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Os aniquilacionistas que dizem que acaba, que quando lança no inferno acabou o tormento, quando morre acaba tudo, por que eles ainda estavam no lago de fogo? Se o anticristo é uma pessoa. E olha o que diz o texto: e eles serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Meu irmão, não caia nessa de que a morte é apenas um fim, acaba ali. Não, não. Você que está com espírito de depressão, não tire a sua vida. Você que está pensando em morrer, não faça isso. Porque após a sua morte, haverá uma eternidade. E essa eternidade, sem Deus, será o tormento eterno. Amém? Algumas pessoas nos perguntam assim: pastor, se há vida após a morte, para que a ressurreição? Né? É uma pergunta muito frequente de quem é contra a doutrina da imortalidade da alma. Né? Mas ela é bíblica. Mateus 10, 28 diz assim, ó: não temeis ao homem que pode matar o corpo e não pode fazer mais nada. Temei a Deus que tem poder de lançar tanto a alma como
corpo no inferno. Ou seja, quem mata o corpo não mata a alma. Ok? A alma é imortal. Mas as pessoas que não creem nisso, elas falam assim, por que haverá ressurreição se já há vida após a morte? Simples. O corpo glorificado. Ou seja, quando Cristo voltar, Filipenses 3:21, 1 João 3:2 fala que nós receberemos um corpo transformado, glorificado como o corpo de Cristo. Então a ressurreição é esse corpo que morreu, ressurge no corpo glorificado. Os vivos transformados nesse corpo glorificado. Por quê? Porque no milênio, essa igreja ressurreta governará sobre os 4 cantos da terra. E que alma vir no mundo para governar, isso não é bíblico. Quem morre não volta mais. Quem morre não pode ser mais consultado por alguém. Quem morre segue-se juízo. Hebreus 9:27. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Para que ressurreição? Para que quem partiu com o Senhor receba um corpo glorificado para reinar junto com Cristo na terra. Ou seja, reinar com Cristo é promessa bíblica. Ele diz, eu vos dou um reino. Vocês se sentarão em tronos e reinarão sobre as 12 tribos de Israel. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 4, fala que aqueles que morreram, os mártires da tribulação, ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Então, essa calúnia não desfaz, não consegue ser contra a doutrina da imortalidade. Quem morre sem Cristo tem uma eternidade eterna de morte. De morte de separação, mas de consciência e de tormento eterno. Amém? Então, para a gente concluir aqui, nesse período tão complicado, de tantas mortes, de tanta gente morrendo, preguem, anunciem Cristo, porque muitas vidas estão sendo ceifadas e estão indo para o inferno sem Cristo. E é papel da igreja pregar este evangelho, anunciar esta palavra, anunciar que a eternidade ela é real. Amém?